Muito bem, nesse dia 21 de dezembro, agora sim, a antífona nos diz ó Oriente, né? E em latim o texto é o seguinte: ó Oriens, splendor lucis aeterne, et sol justitiae, veni et illumina sedentes in tenebris et umbra mortis. Que significa: ó estrela da manhã, esplendor da luz eterna e sol da justiça, vem e ilumina os que estão sentados nas trevas e à sombra da morte. Essa é a antífona do dia 21 de dezembro, que inclusive é uma antífona assim, bastante proposital, não? Intencional para este dia, porque no hemisfério norte, hoje, precisamente hoje, acontece um evento cósmico, não, que nós chamamos solstício de inverno. Né? Dizer, hoje no hemisfério norte é o dia mais curto do ano. É apropriado, portanto, né, que no dia em que a escuridão e as trevas atingem assim o seu ápice no mundo natural, né, na natureza, no hemisfério norte, a liturgia chama a nossa atenção para a luz de Cristo, a aurora do Filho de Deus. Né? Essa antífona do dia 21 de dezembro é inspirada no Cântico de Zacarias, que está lá no livro, no Evangelho de São Lucas, logo no início, no primeiro capítulo, são os versículos 68 a 79, e nós chamamos esse cântico de Benedictus. Ali, Zacarias, com o menino nos braços, o menino Jesus nos braços, exulta, né, prorrompe num hino de ação de graças, sobre o qual, inclusive, depois eu gostaria de ter a oportunidade de fazer uma catequese também, que, se Deus quiser, ainda agora dentro do tempo do Natal, vamos ver se teremos a oportunidade disso. Mas lá no meio do Cântico de Zacarias está escrito assim, que o sol nascente que vem iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte. O sol do alto que nos veio visitar, né? O sol nascente que nos veio visitar, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte. Esse é um tema recorrente na Sagrada Escritura, né? Quer dizer, esse tema sobre o Messias como portador da luz, né? Como iniciador de um dia eterno, de um dia sem fim, um sol justamente, né, que vem brilhar sobre nós para dissipar a noite desse mundo. Né? Esse é um tema recorrente. Se nós voltamos, por exemplo, à própria profecia de Balaão, que nós citávamos na catequese do dia 20, que está lá em Números 24, 17, nós escutamos assim: eu o vejo, mas não agora. Eu o contemplo, mas não de perto. Um astro, né? Quer dizer, um corpo celeste, né? Um corpo luminoso. Um astro procedente de Jacó se torna chefe. Um cetro se levanta procedente de Israel. É Números 24, 17. Depois a profecia de Malaquias diz: para vós, Malaquias 3, versículo 20, para vós que temeis o meu nome, brilhará o sol da justiça, que tem a cura nos seus raios. A profecia de Isaías, Isaías capítulo 9, linda, né? Versículos 1 a 5 diz: o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Uma luz raiou para os que habitavam uma terra sombria como a da morte. Multiplicaste o povo, deste-lhe grande alegria. Eles se alegram na tua presença, como se alegram os ceifadores na ceifa, como se regozijam os que repartem os despojos, porque o jugo que pesava sobre eles, a canga posta sobre os seus ombros, o bastão do opressor, tu os despedaçaste como no dia de Madiã. Com efeito, toda a bota que pisa ruidosamente no chão, toda a veste que se revolve no sangue serão queimadas, serão devoradas pelas chamas. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Ele recebeu o poder sobre os seus ombros. E lhe foi dado este nome: Conselheiro Maravilhoso, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz.
Fecha parênteses. Dizer, são profecias que falam sobre o Messias como portador de luz, né? A antífona de hoje recorda, meio que conjugada com outro tema sobre o qual nós meditávamos lá na primeira antífona, ó sabedoria, né? A antífona de hoje nos leva a pensar que Cristo, sabedoria eterna do Pai, esplendor da glória do Pai, é esplendor da luz divina para os homens, né? Essa expressão, não? Splendor lucis aeternae, né? Que está presente na antífona, enfatiza justamente a natureza divina de Cristo. A natureza divina de Cristo que, como luz que dissipa as trevas do pecado e da morte, né? É Deus que veio ao nosso encontro. Quer dizer, Ele traz em si o brilho de Deus, né? E como nós escutamos no livro da sabedoria, este mesmo que é o esplendor da glória do Pai e que é o reflexo da sua luz sobre cada homem, sabedoria capítulo 7, versículos 25 a 30 diz, a sabedoria é um eflúvio do poder de Deus, uma emanação puríssima da glória do Onipotente, pelo que nada de impuro nela se introduz, pois ela é um reflexo da luz eterna, um espelho nítido da atividade de Deus e uma imagem da sua bondade. Sendo uma só, tudo pode. Sem nada mudar, tudo renova. E entrando nas almas boas de cada geração, prepara os amigos de Deus e os profetas, pois Deus ama só quem habita com a sabedoria. Ela é mais bela que o sol, supera todas as constelações. Comparada à luz do dia, sai ganhando, pois a luz cede lugar à noite, ao passo que sobre a sabedoria não prevalece o mal. Fecha parênteses. Essa é a citação do livro da sabedoria, capítulo 7, versículos 25 a 30. Quer dizer, ao mesmo tempo que nós utilizamos essa expressão, não, esplendor da luz eterna, esplendor da glória do Pai, para dizer que Jesus, né, é a sabedoria e junto com isso é a luz dos homens, ao mesmo tempo nós estamos dizendo que essa nossa linguagem é também, de certa maneira, insuficiente para exprimi-lo. Não porque a luz natural, como nós escutávamos, cede lugar à noite, ao passo que sobre Cristo, né, sobre a sua sabedoria, sobre a sua providência, não prevalece o mal. É muito bonito, então, né, esse título de Oriente que é dado a Nosso Senhor. O Oriente é a direção na qual nasce, a luz. Digamos assim, é o lado, o berço da luz, né? É o berço do início de um dia. E é bonito que, precisamente então, nesse dia em que no hemisfério norte a escuridão e as trevas estão no seu ápice, a liturgia chame a nossa atenção, por meio dessa antífona, para a luz de Cristo, né? Porque a partir dele a luz entra nesse mundo, para dissipar, não, as trevas. Porque a partir desse dia no hemisfério norte, os dias vão ficando cada vez mais luminosos, né? A luz vai crescendo. Chamar Cristo de Oriente é chamá-lo de novo dia, nova luz, início e causa de uma nova era. E de fato, não, ele é o dia sem fim. Ele é aquele que inicia um novo tempo, quando já não mais haverá trevas, pois a sua luz é divina. E assim pensarmos, né, que esse dia sem fim, né, que é a eternidade de Deus, né, esse dia sem fim, que é o dia da salvação, é a bem-aventurança eterna com Deus, onde nós já não estaremos submetidos ao tempo, mas à eternidade feliz junto de Deus, para quem é sempre agora, né? É sempre presente. Os vossos dias não têm início nem fim, sois sempre o mesmo, diz o Salmo, né? Quer dizer, Deus ao mesmo tempo é desde sempre para sempre, é tão antigo e vai durar para sempre, mas vive numa eterna novidade, numa eterna juventude, né? num eterno presente, que é a sua eternidade. Pois bem, nós seremos introduzidos nessa lógica. Quando este tempo passar, nós seremos introduzidos nessa realidade, né?
esse dia sem fim, atenção, já é iniciado aqui neste mundo no dia do Senhor. Dies Domini, né? Que é o nosso domingo. O domingo é o dia da nova criação, é o dia da recriação, né? Como nós dizemos. O Papa João Paulo II, na Carta Apostólica Dies Domini, né, sobre o valor, o significado, né, a importância do domingo, né, como o dia do Senhor, resgata essas considerações. O domingo, ao mesmo tempo, é um dia de uma nova criação e, nesse sentido, refaz o sábado, leva à plenitude o que o sábado tinha começado a fazer na antiga economia, que é abrir os homens desde dentro para reconhecerem o seu Criador e se endereçarem de volta a Ele. Os homens são definitivamente endereçados de volta a Deus, porque introduzidos no seu mistério pela carne de Jesus e pelo seu sacrifício. A nossa carne está dentro do seio da Santíssima Trindade, assumida pelo Filho e gloriosa, coberta de glória para sempre. Somos definitivamente colocados em Deus, né? pelo mistério da paixão, morte e ressurreição do Filho. Então, ao mesmo tempo, leva à plenitude o sábado, abolindo. Então, é um dia da nova criação, nesse sentido. E também é chamado de oitavo dia, né? Ou dia depois do sábado, ou dia depois do sétimo, né? Enfim, para dizer que a antiga economia passou, o Antigo Testamento passou, mas com um sentido também de oitavo dia, como não está presente na lógica da nossa semana neste mundo, um oitavo dia, como um oitavo significaria voltar ao primeiro, parece que a gente fez um ciclo, não? Para dizer sobre essa expressão de dia da nova criação e oitavo dia mescladas na mesma verdade, parece que a gente está diante de uma coisa que a gente não sabe mais se tem início nem fim, né? É a mesma verdade, o mesmo dia. Bom, é o dia de Cristo, é o seu domingo nesse mundo, no qual nós já somos chamados a entrar num repouso, num descanso, que é um descanso na graça de Deus, ouvindo a sua palavra, recebendo a sua presença salvadora no sacramento do seu corpo, sangue, alma e divindade na Eucaristia, preparando-nos, né, para ingressando nesse novo horizonte, que é a eternidade junto de Deus. Então, quer dizer, o domingo nesse mundo inaugura já um dia sem fim, que é o dia de Cristo. Né? Quer dizer, é a eternidade junto de Deus. É uma pena que a gente habitualmente não fale sobre essas coisas na catequese, não fiquem restritas, né, digamos assim, aos círculos, né, assim, e aos comentários de teologia, né, mas quando a gente poderia trazer, tirando digamos assim, as coisas rebuscadas, né, e o linguajar rebuscado de teologia, para trazer essa verdade e a consideração dos fiéis e para a alimentação espiritual dos fiéis, não? Para que vissem qual é o motivo pelo qual nós prezamos o domingo, nós guardamos o domingo. Né? Não é só uma coisa sobre o que a gente faz com o nosso tempo, né? Ou o que a gente deixaria de fazer, né? O que a gente deixa de fazer vindo à missa, senão que vindo à missa, né, mergulhados no mistério de Jesus Cristo, mergulhados no seu sacrifício, que é o que se celebra, é o que se atualiza, é o que se torna presente dentro de cada Santa Missa, mergulhados no mistério de Cristo, o que nós estamos fazendo num dia que foi santificado por Ele, num dia que foi agraciado por Ele, nós estamos dando testemunho e vivendo, professando a nossa fé enquanto estamos ainda nesse mundo, mas nós estamos dando testemunho de que nós vivemos e ansiamos e desejamos um outro dia, um novo dia perene, sem fim, não? Mergulhados em Cristo, como nós estaremos também, não mergulhados em Deus para sempre no céu. Enfim, então chamá-lo de Oriente é chamá-lo de um novo dia, é chamá-lo de nova luz, né? Enfim, início e causa de uma nova era, e assim
por diante, né? Ele mesmo é esse dia sem fim. E nós entramos a fazer parte desse repouso, nós entramos a fazer parte dessa obra pela fé nele, pela recepção dos seus sacramentos, pela comunhão com ele, pela nossa vida de oração, mas também pela vivência da liturgia em cada domingo, né? Dia santificado por Deus que nós prezamos e guardamos desde o início, né? Para nele, ao mesmo tempo, darmos testemunho e celebrarmos juntos a nossa fé e nos prepararmos para um dia sem fim. Os primeiros cristãos tinham o costume de rezar voltados para o Oriente. Na missa, né, tanto o sacerdote quanto o povo celebravam os mistérios, né, os santos mistérios, voltados para o Oriente, como quem vai ao encontro do Cristo. Justamente essa verdade que nós estamos comentando, né? Dizer, as igrejas eram construídas de uma forma tal que os altares estivessem voltados para o Oriente, né, na direção do Oriente, e nesse sentido, então, tanto o sacerdote como a Assembleia estejam, à medida em que se reuniram ali para escutar a palavra de Deus, foram reunidos pela graça de Deus, convocados por Ele, não como igreja reunida, como Assembleia, convocados por Ele no dia do Senhor, para escutar sua palavra, para receber sua graça, estão voltados para o Oriente, que é símbolo de Cristo. Para o Oriente geográfico, nesse mundo, que é símbolo de um outro Oriente, que é Cristo, luz do alto que nos veio visitar. Nosso horizonte, nossa meta também. Se lá no Oriente geográfico é onde nasce o sol, onde nasce o dia, pois bem, e nós aspiramos um dia sem fim, o que nós devíamos estar fazendo é estarmos voltados para esse lado, para esse rumo. É dali que vai vir, né? Bom, então, tanto o sacerdote quanto o povo celebravam os santos mistérios voltados para o Oriente, justamente como quem vai ao encontro do Cristo que vem, né? Como o sol da justiça, como um dia, né, de glória sem fim, quando o tempo desse mundo, o tempo dessa criação vai entrar na eternidade. Quando as trevas cederão à luz definitivamente e a história vai desembocar na glória. E daí, inclusive, vem o verbo orientar-se, né? Quer dizer, voltar-se para o rumo correto. A gente utiliza esse verbo com essa acepção, né? Se orienta, né? Quer dizer, na direção do sol, né? Se orienta, né, na vida, no sentido de, toma o rumo correto, que é o rumo de Cristo, né, o Oriente. Dizer, na vida, caminhar ao encontro de Cristo, sol nascente, luz eterna, é precisamente orientar-se, né, afastar-se dele, dando as costas a ele, é desorientar-se, é perder o sentido, né, é voltar-se para o Ocidente, né, lugar onde a luz se põe, o dia acaba, é voltar-se para as trevas nesse sentido, não? Se a gente conduz a reflexão nesse aspecto um pouco mais simbólico. Na igreja antiga, esses símbolos tão fortes, não? Símbolos cósmicos, naturais e tal, etc., que em algumas regiões os catecúmenos adultos, antes do batismo, voltavam-se para o Ocidente, né? Quer dizer, o lado no qual o sol se põe, o lado mais tenebroso, portanto, voltavam-se para o Ocidente e diziam, depois de cuspirem, eu renuncio ao diabo. O processo das renúncias, né, antes da profissão de fé, que levava, né, que conduzia os catecúmenos para a fé, tinha essa parte também envolvida, né, na liturgia. E em seguida, voltavam-se para o Oriente, né, depois de terem feito a renúncia de Satanás, voltavam-se para o Oriente, abriam os braços e exclamavam, eu adiro a Cristo. Quer dizer, quero viver orientado, né? Quero viver nessa perspectiva, segundo o caminho, a verdade e a vida que é Jesus. Né? Pautar o caminho da minha vida no segmento, né, de Jesus, conforme os mandamentos, conforme os preceitos e os conselhos da sabedoria encarnada que é o Filho de Deus. Bom, a invocação Oriens de hoje, né, da antífona de hoje, portanto, nos convida a refletir sobre
Bom, de repente sobre as áreas da nossa vida que podem estar nas trevas, podem estar à espera da luz de Cristo, não? Cada um vai poder encontrar com muita verdade dentro de si à medida que faz exame de consciência diante de si mesmo e diante de Deus, iluminado por Ele, vai encontrar, né, territórios dentro de si onde o Evangelho não foi suficientemente pregado, né? Onde nós encontramos assim rebeldes, né? Pagãos, incircuncisos, ímpios. É o homem velho do qual fala São Paulo, né? Dentro de nós. Às vezes territórios inteiros, né? Tópicos da vida, áreas da vida inteiras, né? A nossa invocação, a nossa prece hoje, né? Quando pensamos em Jesus como luz do mundo, é essa prece de conversão, de renovação espiritual, né? Lembrando-nos de que, assim, apesar de qualquer absolutamente obstáculo, de qualquer dificuldade, de qualquer tentação, de qualquer mal, de qualquer pecado, de quaisquer trevas, portanto, né? Se nós nos abrimos a Deus, né? Não serão essas, né, as coisas e a lógica a terem última palavra e decisiva palavra sobre nós, né? A terem último governo, né, o último império e presença definitiva sobre nós, mas Jesus, né? É oportuno fazer hoje, então, essa oração, né, pedindo a Jesus que ilumine a nossa vida, que nos ajude a viver na sua luz, na sua verdade e no seu amor. Como nós, inclusive, lemos, né, são imagens bonitas da primeira carta de São João no Novo Testamento, né? Olha, quem é de Deus anda na luz e as suas obras são conhecidas, né? Quer dizer, procede corretamente como em pleno dia, né? Ao contrário, né? E, inclusive, quem está na luz, né? Quem foi iluminado por Deus e está na luz, ama o seu irmão e não o odeia, né? Quem odeia o seu irmão está nas trevas, né? E o amor de Deus não foi realizado nele. E assim, enfim, e uma série de outras considerações sobre a repercussão concreta da nossa fé nas nossas relações, na nossa vida, que estão presentes com esses símbolos de luz e trevas dentro da primeira carta de São João. Muito bem. Vamos pedir, então, como nós pedimos na antífona, né, que aqueles que estão sentados nas trevas e à sombra da morte, vendo nisso, né, a escuridão das nossas más inclinações, vendo nisso a escuridão dos nossos pecados, a morte espiritual, que são os pecados graves, né, os pecados mortais, pedir, né, a Jesus nessa antífona de hoje, a graça de que nem sobre nós domine essa lógica, nem sobre nós dominem essas trevas, e pedir também por todos aqueles que, desorientados na vida, né, aqueles que, perdidos de Deus e da sua palavra, de Deus e da sua graça, vão pretendendo realizar-se segundo outros critérios, pedir para que eles também sejam alcançados, não pela luz que não se extingue. Uma última palavra, para não dizer que nós não fizemos um parênteses, né, um pouco mais amplo aqui na catequese de hoje. Oriente, se nós voltamos para o livro do Gênesis, é Gênesis capítulo 2, versículo 8. Oriente também é o lugar, né, no qual o Senhor Deus plantou um jardim, no grego paraíso, né? Plantou um jardim e aí colocou o homem. O livro do Gênesis diz que o jardim do Éden ficava no Oriente. O ponto aqui não é, né, nós não estamos aqui botando em dúvida, não é uma revelação, mas o ponto é, qualquer que seja, né, o lugar geográfico do Éden, né, o lugar geográfico do paraíso, do primeiro jardim, né, do relato da criação, sinalizá-lo como Oriente, né, deveria nos fazer pensar sobre o fato de que o nosso verdadeiro paraíso, né, o nosso verdadeiro jardim, o lugar da nossa salvação definitiva, se nós voltamos para o relato do Gênesis, foi lá onde o homem foi criado em amizade de Deus, né? Lá onde ouvia Deus passear no jardim, onde tinha comunhão com Ele, é o relato da criação, né? É o relato do Gênesis.
tudo isso, né? O lugar do nosso, o verdadeiro jardim, o lugar da nossa salvação definitiva, o lugar do nosso descanso, da nossa comunhão com Deus, no qual toda a humanidade pode ser colocada e plenificada. Aquele paraíso que tinha sido perdido por causa do pecado é o relato da criação, é o relato da queda, é esse que é reencontrado no Oriente de Deus, Jesus, que nós estamos saudando assim hoje, na antífona, quando se encarna, né? Quando vem ao mundo. É na humanidade de nosso Senhor, né? Quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. É para esse Oriente que nós devemos voltar, né? No sentido de... esse paraíso que, uma vez perdido, foi resgatado por Deus e plenificado por Ele. Porque o que aconteceu com a obra da nossa salvação, com o mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor, não é só que Deus nos restituiu a graça que tínhamos perdido lá nos nossos primeiros pais, senão que, tendo nos restituído essa graça, nos deu uma dignidade muito maior, que é de ter assumido uma natureza humana em tudo semelhante à nossa. Quer dizer, Deus mostrou, né? Nos mostrou, eu conversava com alguém esses dias e a pessoa recordava essa citação, né? Deus nos mostrou no seu Filho como nós fomos feitos à sua imagem e semelhança. Ele quis, né, assumir a nossa forma. Como é que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus? De uma tal forma que a segunda pessoa da Santíssima Trindade mesma quis assumir a nossa condição, assumir a nossa natureza. O jardim definitivo, que o homem jamais perderá, portanto, é o próprio Cristo, né? Que nos espera, que nos agracia, que nos chama para as suas núpcias eternas, para o seu banquete celeste, descrito no livro do Apocalipse, e nos dá como fruto, um fruto da vida, né? Do conhecimento também, mas o fruto da vida, nesse jardim, já dele, um fruto pendente de uma árvore também, não? Mas da árvore da sua cruz, que é o seu próprio corpo e sangue, que foram assumidos, né, no seio virginal de Maria e tecidos no seio virginal de Maria, no mistério da encarnação, e foram entregues por nós, né? Tudo isso absolutamente é evocado nessa antífona, né? Por isso, esse final tão confiante da antífona, né, que o Santo Messias ilumine, né, com a sua luz bendita as trevas da nossa existência. Quer dizer, nós, de todo modo, o que aspiramos quando aspiramos à vida eterna, a comunhão com Deus no paraíso, o que nós pretendemos fazer é retornar para o Oriente, não? Que é Jesus saudado hoje nessa antífona.